Então, olha só, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre método. Então, nossas duas últimas aulas, nós falamos sobre 8 questões teóricas básicas que são fundamentais para nós, enquanto professores de língua inglesa. Refletir sobre aquelas questões, o que é ensinar, o que é aprender, o que é método. E hoje nós vamos perpassar pelos primeiros métodos que reverberam até hoje, estão em funcionamento aí nas escolas, que vocês vão ver também em funcionamento nos livros didáticos. Inclusive, gente, eu quero deixar recomendado aqui para vocês um livro que, se por acaso vocês, quando se formarem, optarem em ir para a sala de aula, eu acho que é importante que vocês tenham, que é esse livro aqui do Luciano Amaral, Aula de Inglês. Porque ele vai trabalhar os pontos fundamentais de nós, professores de inglês, né? Os questionamentos, os problemas. E aí eu tenho que subir o texto que nós vamos trabalhar hoje lá no Cigar, mas eu estou com um problema de compactação, porque ele é um texto extenso, e aí eu escaneei, só que ele está num arquivo grande, então eu tenho que compactar ele para conseguir subir. Porque esse texto ele vai ser a peça-chave para a última avaliação de vocês, que é a produção de uma atividade embasada nos métodos e nas teorias da linguística aplicada que nós estamos trabalhando, né, desde o começo do semestre. Então, a semana que vem a gente começa com as apresentações do seminário agora avaliativo. Vocês deram uma passada de olhos nos textos lá? Olharam? Sim, prof, eu consegui ler, achei bem dificilzinho aquele artigo, né? Ele é mais desafiador, né? É Mas desafiador. eu coloquei lá, Letícia, hoje eu descrevi qual que vai ser o objetivo de vocês com o seminário. O que, que vocês vão fazer com o texto? Lohane, estou nem me relendo. Então, e aí o objetivo é vocês dissecarem aqueles artigos. Separar o objeto da metodologia. Oi, Jorge, boa noite. Separar o objeto da Oi, professora, metodologia, boa noite. do resultado. Né? Então, vocês vão fazer vou chamar de dissecar, que é isso mesmo, né? O cientista ele vai juntar todos esses pontos no artigo e eu quero que vocês desmontem o artigo para ver como que se dá esse fazer científico da linguística aplicada. Então, hoje nós vamos falar de método e ao longo da semana eu coloco o texto no SIGA porque eu preciso compactá-lo. Deixa eu abrir aqui a apresentação agora. Cadê Deus? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre os primeiros métodos, né, que estão aí até hoje reverberando sentidos, atravessando o nosso ensinar, nosso aprender. O primeiro método, gente, do qual nós vamos falar, né, que nós vamos primeiramente falar é sobre a diferença de método e abordagem. Na aula passada, as meninas já falaram um pouquinho da diferença entre um e outro. E aí, vocês conseguem lembrar? Conseguem explicar qual que é a diferença de método e de abordagem? Deixa eu parar a apresentação aqui para vocês não olharem os slides. O que, é que vocês lembram da aula passada? A diferença de método e de abordagem? Fala, gente, vocês estão muito quietos hoje. Oi, Alessandro. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Já que vocês estão muito quietos, então fala eu, né? Vamos voltar para a apresentação. Gente, o método, ele está relacionado a práticas de ensino. Como que você vai ensinar determinado conteúdo, determinada matéria. O método ele tá diretamente relacionado a essa parte da organização. Quando a gente pensa uma pessoa metódica, é essa ideia mesmo, né? De ter, como eu posso dizer, algo esquematizado. Então, olha lá. Método é o conjunto de princípios teóricos, princípios organizacionais e ações práticas que norteiam a estruturação de um curso.
o planejamento das aulas, a avaliação da aprendizagem e a escolha de materiais didáticos. Então, quando a gente pensa em método, nós estamos pensando nessa coisa da estrutura, da caixinha mesmo. Como que eu vou sistematizar esse ensino, né? A abordagem, ele vem da parte teórica, da sua concepção de língua, né? Então, ele é o sustentáculo teórico do método. Então, o método, ele tem uma sustentação, uma base teórica, né? Ela é formada por uma teoria de língua que aponta para uma forma de se conceber a língua e por uma teoria de aprendizagem que aponta para uma forma de se conceber a aprendizagem. Então, o modo como você concebe a língua, como você concebe a aprendizagem, vai determinar a sua abordagem, né? E vai determinar também o método que você vai usar para desenvolver essa aprendizagem. E as referências, as grandes referências quando a gente fala de método e de abordagem é o Jack Richards e o Theodore Rogers, né? Então, esses dois, quando vocês estiverem precisando de alguns teóricos dessa área de abordagem, de método, sempre recorram a eles, porque eles são os papisos aí dos métodos. Uma coisa que eu acho interessante na faculdade é que a faculdade, às vezes, ela não dá a resposta para tudo que a gente anseia, mas a gente já sabe onde buscar, né? Então, ter essa noção teórica nos ajuda muito. Então, olha só, o primeiro método do qual nós vamos falar, gente, é um método que perpassa aí todo o nosso ensino-aprendizagem de inglês desde lá do ensino médio, que é o da gramática e da tradução. Então, passa por um contexto histórico, né? Como que funciona, então, esse método da gramática e tradução? Onde ele começou? Então, começa lá com os romanos e a expansão do latim. Como que os romanos faziam? Eles conquistavam um território e eles obrigavam que o território conquistado falasse o latim, que era a língua deles, né? Por um tempo, olha lá, havia permissão dos povos subjugados a usar a língua que já funcionava em seu local. Então, os romanos conquistavam os povos e eles poderiam usar por um tempo a língua que já funcionava naquele local, até que houvesse uma inserção geral do latim. Então, havia um tempo de convivência entre essas duas línguas. E aí já começa a se estruturar, então, o método da gramática e da tradução, porque a gente já tem a convergência de duas línguas, né? E aí a gente passa também pela questão histórica de se considerar um trabalho intelectual aprender o latim ou então o grego, né? Então, as obras clássicas eram escritas em latim. E aí, quando se ensinava, quando a leitura ela começou a ser inserida na sociedade, os textos eram escritos em latim. Então, era necessário que se soubesse ler em latim ou então em grego, né? Então, olha lá. No século VI depois de Cristo, as línguas românicas ganharam o status de línguas nacionais. E depois de 3 séculos, obras literárias começaram a ser publicadas. Então, o que acontece? O latim ele foi se dissipando por conta dessa mistura de língua que se dava a partir dessa conquista de terra. E a gente sabe que as línguas românicas elas vêm dessa influência, dessa conquista do latim. Dessa mistura nasceram então as línguas românicas, né? Português, italiano. Então, o que acontece? Havia então as línguas românicas, mas a língua em que eram produzidas as obras literárias era então o latim. Então, por conta dessa necessidade de aprender ler em latim, surge o método então da gramática e da tradução. E aí eu coloquei aqui, na mesma esteira aconteceu com o grego, que tem mais ou menos a mesma ação. Jade. Então, olha lá. Desde a primeira década do século XIX, uma forma adotada pelos professores para ensinarem o latim e o grego clássico se baseava no uso da tradução e no estudo do vocabulário e das estruturas sintáticas.
Por essa razão, essa forma de ensino passou a ser conhecida como método da gramática e da tradução. Este é o método que é apontado por muitos teóricos como o primeiro método de ensino de línguas. E aí o objetivo era, então, ter um leitor fluente. Quem aqui já não fez uma tradução do texto de inglês na aula de inglês? Já fizeram? Já, né? Todo mundo já teve que fazer tradução. Gente, o método da gramática e da tradução passa efetivamente por esse trabalho de tradução. O foco é justamente a leitura, né? Construir um sujeito leitor, porque era esse o objetivo desde lá da Roma. Né? Se a gente for observar como que funciona, então, o método da gramática e da tradução, é focado nas estruturas sintáticas e nessa tradução termo a termo. Então, ele é um método que vai ajudar muito quem precisa de ter proficiência em língua inglesa. Por exemplo, vai fazer prova de proficiência para passar na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Tem que fazer a prova de proficiência. O que é a prova de proficiência? Já chegaram a fazer uma prova de proficiência? Já precisaram fazer uma prova dessas, vocês? Não. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, quando vocês forem fazer uma prova de proficiência, a ideia é justamente ler e traduzir. Você tem que saber ler. A sua proficiência tem que ser em leitura. Então, você vai poder usar o dicionário. E sabendo usar o dicionário, o que é fundamental que a gente saiba para ter uma tradução dentro de um prazo específico? Você vai fazer uma prova, você tem um prazo para cumprir. Tempos verbais, conectivos, saber as estruturas verbais. Então, o método da abordagem da gramática e da tradução, ele vai ao encontro desse anseio. Está muito próximo do inglês ele é chamado de ESP, que é English for a Specific Purpose, né, que é o inglês instrumental, o inglês para um fim específico. Então, o método da gramática e da tradução, ele está muito aliado a essa necessidade. E aí, se ele forma bem um público que é leitor, um aluno que é um bom leitor, onde ele deixa a desejar? Na parte da comunicação. Então, se a gente trabalha muito a questão da leitura, a parte da comunicação ela é deixada de lado. Então, as principais características são regras sintáticas, quadro de elementos gramaticais e paradigmas sintáticos. Por exemplo, na língua inglesa, alguém sabe me dizer um paradigma sintático da língua inglesa? Uma característica da sintaxe da língua inglesa? Que é diferente da nossa? O uso dos adjetivos? Exatamente, o uso do adjetivo antes do substantivo. Gente, a minha casa hoje ela tá uma loucura. Tem alguém quebrando alguma coisa na cozinha. Ai, Deus. Tá, vamos lá. Então, olha só. As características, regras sintáticas, o paradigma sintático, exatamente da estrutura. Outra coisa que no inglês que nós temos e que não funciona na língua portuguesa são as desinências. No inglês nós não temos desinências verbais, por isso nós temos os auxiliares, did, do, will, porque a gente não marca no verbo o tempo verbal, a pessoa, o modo. E aí, outra característica é que o professor ele vai apresentar as regras, esse que vocês já estão carecas de saber. Como que são as aulas de inglês? O professor vai apresentar as regras, de uma determinada estrutura. Por exemplo, o verbo to be, não usa o quê? Auxiliar. E aí a gente tem o quê? As exceções. Então, o professor vai apresentar as exceções, sempre. Vai ter a apresentação de exemplos que demonstram as regras, então tem as regrinhas e o professor vai trazer um exemplo que cabe certinho naquela demonstração. E o estudo de vocabulário na língua-alvo. Então, normalmente, os professores começam suas aulas com o vocabulário. Então, esse método, e tem mais uma característica. O professor não precisa dominar a língua-alvo, não precisa ser um falante da língua-alvo. Por quê? Porque o objetivo é justamente estudar a estrutura da língua. Então, essas são as principais características do método
da gramática e da tradução. Prós e contras, né? Então, já mencionei aqui, os prós é que a gente consegue formar um aluno proficiente em leitura, que saca de estrutura de língua, e isso é importante para o professor de inglês, para o aluno que sai como professor de inglês. Por isso é importante esse método ser trabalhado dentro da graduação. E os contras seria justamente a falta da comunicação, né? De ficar preso somente à estrutura linguística. Então, vamos lá. Sendo o desenvolvimento da capacidade de leitura o principal objetivo do método de gramática e tradução, e sendo a tradução a base para isso, aliada aos estudos das estruturas sintáticas e do vocabulário, os estudantes acabam por desenvolver também a escrita, embora não com o intuito comunicativo ainda. De acordo com Larsen Freeman, 1986, isso evidencia que a habilidade de se comunicar não é um dos objetivos do método da gramática e da tradução, e realmente não é, né? E aí, a questão é que o professor não precisa saber falar a língua. Então, por isso, esse é um dos métodos mais difundidos nas escolas médias, né, de ensino médio, de ensino fundamental, públicas, né? Porque daí não demanda que o profissional domine a língua nesse sentido comunicativo. O outro método do qual nós vamos falar é o método direto. Então, como o nome mesmo diz, o método é direto. E aí, esse método, gente, ele é muito efetivo nessa parte da comunicação, ao contrário da gramática e da tradução, porque aqui o foco é a língua-alvo. Então, ó, a explicação mais razoável do mistério é a explicação óbvia de que ninguém inventou o termo, né? De onde sai esse termo, método direto? Mas que ele emergiu como um rótulo genérico, útil para se referir a todos os métodos de ensino de línguas que adotam o princípio monolingual como uma das bases das suas crenças. Então, no método direto é proibido falar a língua materna. É necessário que se fale e se comunique somente na língua-alvo. E aí, qual que é o problema disso? O que vocês têm para me dizer? O que vocês acham desse método? Só pode falar inglês, não pode falar a língua portuguesa hora nenhuma. O que vocês acham? Tem algum problema nisso? O problema é que o professor vai ter que falar inglês, né? Para ele conseguir dar uma aula toda em inglês. O primeiro problema é esse, né? Esbarra no profissional. Além disso, a gente tem uma questão de baixar a autoestima do aluno, de causar ansiedade, porque às vezes o aluno não se sente confortável em falar, né? Não se sente confortável, e aí ele não se pronuncia, e aí acaba não desenvolvendo essa comunicação, que é o objetivo do método direto. Então, tem a vantagem da comunicação ser apenas em língua inglesa, mas tem um problema. Pode falar, Jorge. Tá, professora, mas aí surge uma dúvida. Primeiro, a dúvida talvez ela pode ser esclarecida com a ideia de que nós estamos falando de um método específico. Sim. Só que a dúvida surge assim: se não há esse incentivo, ou até mesmo a força, né? Porque o aluno e o professor ou tivesse que seguir esse método de ter que falar em inglês, né? Nas aulas, de certa forma, você estaria forçando tanto o professor, tanto o aluno esse contato maior. Sim. Porque, assim, sabe o que eu observo nas escolas? Os alunos falam bem assim: as nossas aulas de inglês, nós não falamos em inglês. Nós estudamos inglês, mas sempre esse é o inglês por tabela, né? Você vê o inglês a partir da língua portuguesa, né? Até porque né, eu entendo que não tem essa proficiência e tal. Mas pensando até mesmo nas discussões das nossas aulas, de que nós vemos a língua inglesa ali do sexto e vai até o ensino médio, nós temos aí um percurso bastante longo estudando esta língua. Então, em algum momento, talvez no ensino médio,
né? Seria interessante forçar isso. E vai esbarrar nessa questão profissional, Sim. né? Só que nós precisamos, acho que, quebrar esses ciclos, né? Porque eu particularmente, eu vou ser bem sincero, eu costumo ser bem sincero, mas assim, eu procurei fazer um curso de inglês, aulas particulares, este ano, né? Eu deveria ter feito isso bem antes. E Uhum. hoje eu vejo o quanto que nós temos uma dificuldade. Eu não sei como que é a realidade dos outros campos, então eu sempre digo através da minha realidade. Infelizmente, nós não formamos professores de inglês, nós não temos formação de professores de inglês, nós não vemos a língua inglesa. A impressão que eu tenho é que nós vemos conteúdos, aulões, coisas bem simplificadas e não se trabalha o inglês. Nós vemos a língua inglesa do primeiro ao oitavo semestre. É igual eu disse, eu estou sendo forçado positivamente, né? É claro que isso depende do aluno, mas eu estou fazendo uma disciplina em Altaraguaia, que é a literatura inglesa, em que todas as obras que nós estamos vendo, estudando todas, nós já passamos por poemas, por contos, por teatro, agora estamos em romance, é tudo em inglês. A professora, em nenhum momento, ela disse, ela voltou atrás, desde o primeiro dia de aula, ela falou, as obras serão em inglês. Quem quiser, quem não tiver dificuldade, aí procure tradução, mas tanto que ela não disponibiliza nem as traduções, é só disponibilizada a obra original. Então, assim, talvez se todos os professores pensassem, né, em trabalhar e se inserir realmente nesse contexto, nós quebraríamos esse ciclo e pensando até mesmo na ideia de ser linguística aplicada, é a resolução, né, de um problema. Né? A Uhum. ideia, o que eu entendi, né, da disciplina é que nós vemos resultado, pensar em resolver problemas nessa disciplina. Sim. Então, nós temos que começar a resolver os problemas e não apenas ficar no que tange a essa ideia dessas possibilidades, desses viés hipotéticos, né? Então, Sim. é nesse contexto que eu penso. Você compreendeu o que eu quis dizer? Compreendi. Eu concordo plenamente com você. E aí demanda da nossa prática efetivamente, de levar esse viés comunicativo. Existe um problema de insegurança do professor e de não dominar a língua. Isso é presente na nossa sociedade. Isso existe. Mas, por exemplo, a gente vai ver os métodos aqui isoladamente. Mas a gente já sabe que não existe um método perfeito. Né? Não existe um método perfeito. A gente vai demandar do método conforme a nossa turma demanda. Na faculdade, deveria sim ser repensado o modo como o inglês é ensinado, porque são 8 semestres efetivamente. Se nós pegarmos os cursos de inglês aí que são renomados, né? Sei lá, acho que o CNA, o Wizard, o tempo em média para você sair formado desses cursos é de 8 semestres. Então, haveria a possibilidade de desenvolver uma fluência, assim, no curso de letras. Eu acredito que seja possível. Só que aí a gente deveria pensar num método, né? Porque a gente não tem um método. Cada professor vai trabalhar de acordo com... E eu acho que seria necessário, sim, ter um método institucionalizado para desenvolver esse ensino. Concordo. Professora, só aproveitar aqui um momento. Uhum. Por exemplo, duas coisas. Não, três coisas. A primeira coisa é a seguinte: eu, particularmente, não tenho a coragem de sair, terminar minha graduação e ir para uma sala de aula de língua inglesa. Eu não quero repetir o mesmo erro que eu vejo. Então, se não for para eu fazer o mínimo possível de diferença, eu prefiro nem tentar. Então, é por isso que eu quero me especializar, eu quero alcançar esse nível de fluência, né? É o meu foco. Eu alcançando, aí eu realmente vou pensar em ir para a língua inglesa, pelo menos na base. Eu tenho um grande desejo de ir para a língua inglesa na base. Só deixa eu te falar, Jorge. Ir para a sala de aula e peitar a sala de aula ensina muito. Faz você destravar o inglês.
Porque você tem que falar. Se você tem essa proposta de falar, de desenvolver Sim, a comunicação, a sala de aula é um lugar para você trabalhar isso. Até em sim, você mesmo. É igual você sim, está falando da sua professora que fez vocês lerem as obras em inglês. Né? Quando a gente. Eu sei o quanto vocês estudam para um seminário, quando vocês têm que falar. Não é? A gente não estuda muito mais do que quando a gente está sim. só passivamente. Então, essa ação de dar aula, de ensinar, de apresentar, já tira a gente da zona de conforto. Então, já coloca você em outro lugar para olhar para a língua inglesa. Então não pensa assim, vou ficar fluente para ir para a sala de aula. Não, vai Já para a sala de participa aula do e continua processo, com o né? propósito. Hã? Já vai aproveitando o processo, né? Exatamente. E as outras duas coisas. Primeiro, você voltou para o campus agora em 2019, Foi. final 19, né? Eu não Sim. lembro de ter te visto antes. Eu ingressei em 2018/1, 2018/2 eu me candidatei, né, ao DCE, 2020/1 eu estava no DCE, né, no o primeiro semestre, aí acabou que eu abdiguei o cargo, né, enfim. Nesse processo, eu participei de algumas coisas dos bastidores, e tem uma discussão muito forte pelos nossos professores de letras para tirar a língua, a língua inglesa do nosso curso, justamente Uhum, por conta dessa questão. E uhum. eu acredito que até nessa última mudança do PPP, que houve a mudança, ele tem que ser Tá, implementado, tá, está em mudança. está em mudança, né? Ele tem Uhum. que ser implementado até final do ano que vem, não é Isso, isso? isso. Então, eu acredito Ainda tem inglês, ainda tem, não ainda saiu não. tem, mas foi discutido também, né? Foi, foi. Então, eu vejo que essa discussão é uma forma também de não encarar a problemática. Eu acho que a Sim. universidade ela teria que investir, desculpa, mas assim, é uma opinião de forma geral, não estou aqui citando, né, nome de Uhum. ninguém, mas eu acho que a universidade deveria investir em bons profissionais. Sim. Né, que se houvesse investimento, até mesmo nos profissionais que já estão, mas que houvesse um investimento no sentido de que realmente, né, possa trabalhar, né, com esses professores, porque é o que nós estamos discutindo aqui. Como que o professor ele vai trabalhar o inglês, sendo que o professor não domina o inglês, Sim. né? Então, eu acredito que deveria ser deveria haver esse investimento, porque o meu primeiro e o segundo semestre eu não vi nada de língua inglesa, nada. Nós passamos 2 semestres cantando, né? Eu entendo a ideia da música com a língua inglesa, mas as pessoas que estão aqui, que são da minha turma, não vão me deixar mentir, sabe que nós passamos realmente 2 semestres cantando, e cantando errado ainda, porque lembrando que na música, até mesmo ali na conversação, muitas das palavras elas juntam, elas Uhum. perdem fonemas, elas Uhum. aumentam fonemas, então assim, entra nisso. Só quis sintetizar essa discussão para chegar nessa questão. Se nós não começarmos, e principalmente vocês que estão deste lado, defendendo a língua inglesa, eu vejo que em breve nós não teremos a língua inglesa no nosso curso. É bem possível. É uma briga política. Só que tem uma coisa, Jorge. Não acaba assim, porque a gente tem professor efetivo de língua inglesa. Então, passa por essa questão política. Então, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O que a gente tem que brigar é pelo espaço, para não reduzirem o nosso espaço. Porque isso pode acontecer. Né? Mas tá, vamos continuar seguindo com os métodos. Depois que eu apresentar os métodos principais aqui que vocês precisam ter conhecimento, eu quero apontar, falar da minha experiência com o ensino de língua inglesa e como que eu consegui destravar o meu inglês, e para falar sobre ações para vocês também crescerem, né, no conhecimento da língua. Então vamos lá. Então o método direto tem esse foco efetivamente na língua-alvo, não pode falar outra língua durante a aula. Então olha lá, ó. O método direto recebe seu nome de fato de o significado ter se conectado diretamente com a língua-alvo, sem passar pelo processo de tradução para a língua nativa dos estudantes.
Quais as implicações do método? Radicalização, que é a proibição do uso da língua materna, e a proibição da tradução. Então, não pode traduzir. Como é que o professor vai dar essa aula, né? Então, ele vai se utilizar de muitas imagens, de mímica, de todo jeito para explicar uma palavra sem ter que dar ali a tradução dela. Então, tem essas dificuldades aí. Como o professor deve proceder? Então, usar imagens claras e trabalhar a questão do conhecimento de mundo do aluno, né? Por quê? Lá no livro do Luciano, ele vai trazer o exemplo do ornitorrinco. É porque daí, se você não conhece o que é o ornitorrinco nem na sua língua, como é que você vai saber que aquilo, né, que bicho é esse em outra língua? Então, é necessário que seja trabalhado também o conhecimento de mundo dos alunos. Então, essas são as implicações. O método direto tem o objetivo de desenvolver a capacidade de comunicação, foco é a comunicação. Logo, a fala é o principal alvo de atenção. Um aspecto da fala vai mobilizar a atenção do professor. ênfase na correção da pronúncia. Então, o professor vai estar ligado na pronúncia do aluno para corrigir qualquer problema. E aí, esse é um grande problema também. Por quê? Porque o aluno ele fica tão focado em pronunciar corretamente que ele esquece da comunicação. Muitas vezes a comunicação acontece ainda que não haja uma pronúncia perfeita, né? Então tem toda essa questão. Recentemente eu assisti não, meu esposo assistiu um TED Talk que ele mencionou comigo sobre isso, sobre a dificuldade, era um americano falando sobre a dificuldade que os brasileiros têm de falar inglês, porque a gente tende a buscar uma comunicação perfeita. E quanto mais culta é a pessoa, quanto mais a pessoa tem conhecimento na sua língua materna, mais difícil desenvolver a comunicação numa língua estrangeira, porque a gente está sempre procurando algo que é da ordem do perfeccionismo. E é tão engraçado isso, gente, porque a língua, ela fala de nossos jeitos, né? Eu me lembro da minha orientadora falando que quando ela foi fazer o doutorado, o pós-doc dela na França, ela pegou e ela não gostava nem de sair com os amigos, porque ela não falava o francês, e ela falava assim, Thalita, eu não consigo me significar, porque eu não falo direito e eu fico meio infantilizada, né? Eu me sinto num papel meio de ridícula. E a língua, né? A gente se materializa enquanto sujeito pela língua. Então passa por essa questão de autoestima, é sério, não é brincadeira. E a gente tem que olhar para a língua com esse aspecto da comunicação, mas sem esse viés do super correto, dessa hipercorreção. A gente não vai conseguir desenvolver o nível do falante nativo, que nós já viemos desconstruindo em outras aulas, né? A gente tem que conseguir estabelecer uma comunicação. Isso que é importante, que haja comunicação, não uma perfeita comunicação. Perfeita comunicação a gente tem que fazer na nossa língua, nem na nossa a gente dá conta, né? Então, é isso aí. Um ponto importante a ser comentado aqui é a necessidade de o professor ser fluente na língua alvo, ainda falando do método direto, né? Para poder usar essa língua na sala de aula. Intuitivamente, é possível afirmar que o número de pessoas que hoje falam uma língua estrangeira fluente é muito maior do que o número de pessoas que falavam uma língua estrangeira em séculos passados. Porém, no Brasil hoje, a maior parte dessas pessoas não é composta por professores de inglês que lecionam em uma escola pública. Quem é fluente em inglês, infelizmente, não está dentro das escolas, né? Está em outros lugares. E eu acredito, gente, que passa pela questão do... Acredito não, é uma certeza, né? Que passa pela questão do salário, porque é desmotivante, né? Tanto que o professor produz, trabalha e muitas vezes esse valor não é monetizado. E aí dá um desânimo. A proibição da língua materna em sala de aula pode aumentar a ansiedade dos estudantes. Então, eu já falei sobre essa questão da ansiedade, porque o aluno se sente diminuído, se sente constrangido, se ele não consegue falar perfeitamente. E aí tem os colegas, a gente sabe como é que funciona a sala de aula de nível médio, né, ensino fundamental, até mesmo na faculdade, né? A não consideração dos conhecimentos já construídos pelo estudante. Então,
o aluno que vai aprender uma segunda língua, ele já sabe uma língua, né? Então, ao apagar essa língua materna, né, a gente tem um apagamento não só da língua, mas também do sujeito. É interessante, sim, que haja esses desafios, né? Igual o Jorge está falando, a gente necessita desses desafios para que a gente seja impulsionado. Mas se o desafio for muito grande, os alunos tendem a desanimar. Então, a gente viu sobre isso, inclusive na aula passada também. Eu não lembro qual foi o grupo que trouxe, falando da questão dos níveis de aprendizagem. Né? O nível da aprendizagem tem que estar batendo com o conhecimento ali do aluno. Se for muito, aluno espana, se for menos, desmotiva também. Nesse método são trabalhadas as 4 abilities, né? As 4 habilidades lá, que é o listening, o speaking, o writing e o qual que falta? O reading, que é a leitura, né? Então, leitura, escrita, compreensão, né? A fala e a audição. As 4 habilidades. As regras gramaticais não são apresentadas formalmente. O aprendizado se dá de maneira intuitiva. O livro de inglês que eu trabalho com as minhas turmas de inglês é exatamente isso daqui. Ele vai de forma intuitiva, né? Então ele está alicerçado do método direto, porque não tem explicação gramatical. Existem exemplos e aí ao longo do texto as estruturas são apresentadas para o aluno, né? Mas não há uma explicação de como funciona aquela formação gramatical. Então, passa por essas questões. Vocês vão olhar, quando vocês forem preparar a última atividade avaliativa de vocês, eu quero que vocês olhem esses aspectos, né? Vão selecionar uma atividade, por que vai selecionar essa atividade? Qual que é o método que alicerça essa atividade, né? Então, o método direto surgiu na Europa e foi levado para escrevi errado, gente, aos Estados Unidos, né? EUA, por Maximilian Berlitz. Então, esse método também vai levar o sobrenome do Berlitz. Eu até queria ler um negócio aqui para vocês, mas vou deixar. Que fala justamente de como funciona esse método, que é o do Berlitz, que é o método direto. O terceiro método, do qual nós vamos ver hoje, é a abordagem oral, que faz parte desses primeiros métodos. Então, de acordo com o Richards e o Rogers, as ideias que deram origem à abordagem oral começaram a tomar corpo nas décadas de 1920 e 1930. Espera só um pouquinho, deixa eu só olhar um negócio aqui para vocês, que eu quero passar. Tá. Uma delas foi a ideia de controlar o vocabulário aprendido pelos estudantes. Gente, isso aqui é familiar para vocês? De aprender vocabulário? Então, a abordagem oral, ela vai ao encontro do método direto. Ela vai ao encontro, só que ela não é um método, ela é uma abordagem. Então, ela está... Quando a gente fala em abordagem, a gente está pensando na concepção de língua. Lembre desse ponto, porque ele é crucial, na concepção de língua, né? Então, olha lá. Uma delas foi a ideia de controlar o vocabulário aprendido pelos estudantes. Isso significa que listas de frequência de ocorrência de vocabulário foram elaboradas para que as palavras fossem organizadas em itens lexicais. Por isso que nós temos listas de vocabulários, né? Então, quantos vídeos tem no YouTube, né, das 50 palavras mais faladas na língua inglesa? Aprenda inglês com 400 palavras, né? Então, faz parte justamente dessa abordagem oral, que é sistematizar a língua em quadradinhos lexicais. Aí eu até coloquei o exemplo aqui, ó, uma das palavras mais faladas, the, of, and, a, and, to, and. Então, as palavrinhas mais faladas no inglês. Embora a abordagem seja oral, notem que a ideia parte do desenvolvimento da habilidade de leitura. Então, quando a gente pensa em quadradinhos de léxicos, né, de vocabulários, isso faz parte do quê? Lá da gramática e tradução. Então, é uma abordagem que você precisa decorar o vocabulário, né? Então, é uma abordagem oral, mas passa por essa estruturação da gramática e da tradução, porque você tem que aprender léxico, estrutura de língua. Princípios fundamentais. Primeiro, o princípio da seleção.
né, que daí vai recortar os grupos lexicais, os grupos de vocabulário. Depois, o princípio da gradação, responsável pela organização e a sequência do conteúdo. Então, vai separar entre o complexo e o mais fácil, né? Então, a gente começa aprendendo pelo mais fácil e vai tornando algo mais difícil. E o terceiro, o princípio da apresentação, que diz respeito às técnicas didáticas usadas na apresentação e na prática dos elementos que integram o conteúdo. Nas minhas aulas, eu gosto de trabalhar com esse método, gente. Na verdade, eu gosto de trabalhar com uma mistura dos métodos, né? Todos os professores de inglês, quando vocês forem para a sala de aula, vocês vão ver isso daqui. Por quê? Na verdade, os alunos, cada pessoa tem uma forma mais fácil de aprendizagem. Então, a gente tem que se conhecer para saber como que a coisa funciona para a gente. Eu sou muito visual. Então, eu gosto de levar para os meus alunos a figura e o nome para associar a imagem, igual a criança quando está aprendendo a falar. Eu acho que assim funciona bem. E eu gosto de trabalhar o vocabulário antes de trabalhar texto. Por quê? Qual que é a minha concepção de língua, né? Pensando então na minha abordagem. Das teorias linguísticas, a que mais me toca é a análise de discurso. Então, não tem como a gente falar daquilo que a gente não conhece. Então, quando eu penso em estruturar a minha aula de inglês, eu vou trabalhar com a imagem, né? Primeiro com o vocabulário, antes de levar para o texto. Por quê? Porque daí o aluno já vai para o texto tendo um conhecimento prévio do vocabulário. Claro que não vai levar todo o vocabulário, mas a partir de um determinado vocabulário, o aluno já consegue inferir sentidos para o texto. Então, olha só como que a gente estrutura a aula, né? Passa justamente por essa concepção de língua. Por isso é importante que, quando vocês forem para a sala de aula, vocês já venham amadurecendo essa ideia de qual teoria linguística me atravessa, né? O que eu gosto nas teorias de língua. Porque, para ser professor, vocês vão ter que sacar de teoria de língua, tanto de inglês como de língua portuguesa, né? E de literatura também, porque se for para língua portuguesa, vai ter que dar aula de literatura, porque é junto. Então, é muito importante ir pensando essas coisinhas para o nosso fazer didático lá na sala de aula. Então, vamos para o resumão aqui, né? Foco na língua falada, né? Na abordagem oral, foco na língua falada. Língua-alvo é a principal linguagem da sala de aula. Não tem essa radicalização que tem o método direto, né? Mas o foco é desenvolver comunicação pela abordagem oral. Os elementos novos são introduzidos situacionalmente. Então, sabe aquela coisa do teatro da aula de inglês que muitos professores pedem? Que é usar um vocabulário no restaurante, usar o vocabulário lá no aeroporto, né? Essa ideia de situação. Então, na abordagem oral, é por essa abordagem que surgiu esse jeito de trabalhar, esse procedimento, né? De introduzir uma situação de uso de língua. Seleção do vocabulário focado no uso. Itens gramaticais são modulados a partir da dificuldade. Leitura e escrita são inseridos quando já há uma boa base lexical. Então, constrói um léxico para depois ir, então, para a leitura e para a escrita. Então, eu até coloquei aqui, a abordagem é a concepção de língua. Então, é uma abordagem que está focada na oralidade, né? Diferente de um método que vai estruturar. A abordagem é como você olha a língua. E a abordagem oral pretende se desenvolver enquanto uma abordagem que vai desenvolver a oralidade. E ela tem uma contradição, porque o jeito que ela se estrutura está muito próximo do método da gramática e da tradução. Então, tem esse embate aí, que o autor até, o Luciano, inclusive, fala dessa contradição. Mas é isso. Por último, dos nossos primeiros métodos, é o método audiolingual, que é um dos métodos que estão mais recentes. Só não está mais recente que o Flipped Classroom, né, que é a sala de aula invertida. Mas o método audiolingual, ele já, olha lá, ele surgiu nas décadas de 1950, foi muito usado nessas décadas, 50 e 70. O que acontecia nessas décadas? Guerra, desenvolvimento de tecnologia.
Então, a tecnologia é ponto forte no método audiolingual. E olha como esse método ele é muito científico, ele é muito valorizado, gente, porque ele tem essa pegada científica. A gente vai ver como é que isso funciona. Ó. Nesse método, o objetivo é capacitar o aluno a se comunicar oralmente na língua estrangeira com um nível de proficiência semelhante ao de um falante nativo. Não era para ter esse ponto aí, mas o foco é o falante nativo. A gente sabe que isso é um problema que nem existe falante nativo, né? Quando a gente pensa no inglês enquanto língua franca, para quem está estudando inglês, né? Quem fala igual um falante nativo é só quem é nativo. A comunicação por meio da escrita ocupa uma posição secundária. Para esse método, a língua é primariamente um veículo de comunicação oral. É um método, é assim que vai funcionar, e ele se alicerça nas teorias estruturalistas e behavioristas. Então, é um método, ou seja, tem uma estrutura e tem uma abordagem linguística. Como que esse método olha para a língua? A partir da estrutura e a partir de um comportamento, do behaviorismo. Né? Então, vai focar na correção, no estímulo e na resposta, clássico do behaviorismo. E é esse que eu quero fazer a atividade com vocês. Depois que a gente terminar aqui a parte teórica, eu vou fazer uma atividade com vocês. Então, olha lá. Tornar o estudante capaz de se comunicar com o nível de proficiência de um falante nativo. Esse é o objetivo do método audiolingual. 2. As aulas deveriam girar em torno das estruturas sintáticas, morfológicas e fonológicas. Gente, muitos livros de inglês, quando eu fazia curso de inglês, fiz no CCI aqui, era isso. O livro é dividido em estrutura sintática, morfológica e fonológica. Tem tudo assim na unidade separado certinho. Então, você vai olhar para a frase, você vai olhar para a formação da palavra, você vai olhar para o som. Né? E, por último, o modo de apresentação das estruturas, que vai ao encontro da gramática e da tradução. Então, para vocês verem que os métodos eles vão em um desdobramento, né? Sempre traz um pouquinho do outro. E aí, a atividade que o Luciano traz aqui para a gente, deixa eu até voltar aqui para vocês. Que o Luciano traz é justamente, é tão behaviorista que eu fico besta, gente. E é, ao mesmo tempo, interessante. Eu fiz um curso de inglês que é Just Conversation, Only Conversation. E era esse método que eles usavam. E eu acho fenomenal porque destravou meu inglês. E é muito behaviorista mesmo. Porque dá até um tilt na cabeça da gente. Como que funcionava? Eu fiz dois cursos de conversação. Eu até uso o método com os meus alunos, porque você consegue falar. Só que passa muito pela memorização. É bem behaviorista. Então, a gente trabalha um vocabulário, o aluno tem que decorar esse vocabulário. Então, tem o vocabulário dos substantivos, dos adjetivos e dos verbos. Decora-se isso em inglês e depois o professor vai dar a frase em português e o aluno traduz. A ideia é fazer o aluno pensar em inglês, né, a partir desse estímulo de você falar e o aluno traduzir, falar e o aluno traduzir. Funciona por um tempo, eu gostei, mas o que eu senti que destravou o meu inglês foi um curso que chama QQ English, que parece o Cambly, né? Vocês já ouviram falar do Cambly? Só que ele é mais em conta, o Cambly ele é pesado, mas é ótimo. É mais ou menos daquele jeito, só é um pouquinho mais barato. Depois, se vocês se interessarem em pesquisar, eu acho fenomenal. E aí tem esse que chama Callan Method, e esse Callan Method né, Lohane? Esse Callan Method é super behaviorista. Vou fazer com vocês aqui agora, mas, gente, eu não sei. Para mim funcionou. Eu, assim, depois que eu fiz esse curso, meu inglês destravou para o speaking. Então, vou fazer aqui, deixa eu ver. Vou chamar a Letícia. Vamos lá, Letícia. Vou colocar você para pegar você para Cristo. É assim, ó. Eu vou falar uma palavra e vou falar change e a palavra. Só deixa eu fazer o exemplo. A frase é the books on the car. A próxima palavra que você vai falar é sofa. Então, você vai mudar o car por sofa. Então, eu vou falar assim,
The books on the car, você vai repetir. The books on the car. Aí eu vou falar change sofa. Aí você vai falar the books on the sofa. Aí a gente vai fazendo uma sequência, tá bom? Ok. Deixa eu pegar aqui a lista, só um minuto. Então vamos lá. The books on the car. The books on the car. Change desk. The books on the desk. Change table. The books on the table. Change chair. The books on the chair. Muito bem, é mais ou menos isso. E aí vai mudando toda a estrutura da frase, né? Esse é um dos métodos. Tem tradução? Não tem tradução. Professora, eu não sei o que é chair. E aí fica para o aluno construir esse conhecimento. Então, demanda então uma autonomia também do aluno. Então, essa é uma atividade clássica do método audiolingual. Clássica. Agora, gente, o último método que eu trouxe para vocês é o método da Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida. Esse método, ele não é um método especificamente de ensino e aprendizagem de língua inglesa, mas eu achei importante trazer para vocês porque ele é um método super novo, foi desenvolvido agora em 2007, e agora na pandemia ele perpassa nossas vidas, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma sala de aula invertida, né? Então, olha lá, tal tendência de ensino foi lançada em meados de 2007 pelos professores norte-americanos Jonathan Bergman e Aaron Sams, que, notando a dificuldade de seus alunos, começaram a criar videoaulas. Ao constatarem o acesso de outros alunos, perceberam um ótimo caminho para dar maior foco na aprendizagem destes. Na sala de aula invertida, o aluno, aprendendo de forma mais autônoma e com o apoio das tecnologias, passa a ser protagonista do processo. E é isso, sabe? Agora, a Flipped Classroom é isso que a gente está vivendo agora. O professor, ele é um mediador. Vocês que constroem o conhecimento de vocês, que leem, que traz perguntas, né? Então, é isso. É o que nós estamos vivendo nesse momento. E qual que foi o nosso grande problema? Que os alunos não sabem estudar, não é? Não tem autonomia. E a gente passa... Gente, olha, eu fico tão assim, porque na semana retrasada, não sei se eu trouxe esse exemplo para vocês, eu tava com um sobrinho em casa e minha prima lá tentando ensinar, na verdade meu primo, né? O filho dela tentando ensinar o filho dela. Aí ela falou assim, meu filho não sabe dividir, daquele que faz a chavinha, assim. Eu falei, Giovanni, mas ele assistiu a aula? Não, não assistiu. Eu falei, mas provavelmente o professor gravou essa aula e ensinou a fazer essa conta. E aí ela persistia em falar que não sabia, que o livro não ensinava a fazer. Mas aí o aluno não assistiu a aula. Vocês entendem, assim, que é complicado? O aluno ele precisa ter essa responsabilidade de construir o conhecimento dele a partir do livro, mas também buscar em outras fontes. E a partir também dos vídeos, daquilo que está disponibilizado nas plataformas que os professores têm usado aí aleatoriamente. O que eu percebo é que os alunos aqui na faculdade ainda tá fluindo, mas no geral, no ensino médio, no ensino fundamental, os alunos ainda não têm essa autonomia. E aí isso é complicado, porque daí está sendo delegado para a escola aquela coisa da educação que deveria vir de casa. Pode falar, Lohane. Professor, engraçado, né, que a gente parece que é dependente, né, de alguém ali para... Cutucando. Isso, e isso é construído desde pequenininho. E é difícil Exatamente. mudar, né? Por exemplo, as escolas Waldorf, né, que tem para a criança já construir a sua autonomia, né? O acesso, né, para essas escolas que desenvolvam a autonomia da criança é pouco, porque é caro ainda aqui no Brasil, né? E a gente está o nosso ensino é muito daquele tradicional, do aluno sentar na carteira, né, arrumar a postura e escutar o professor. Então, E se não tem isso, se escapa um pouco dessa disciplina, fica perdido, né? Não consegue ser autodidata ou construir o seu conhecimento sem um professor, né, de propriamente dito.
Então, isso tem sido o nosso desafio, porque agora, gente, eu acho que reuniões mesmo, acho que não volta, a gente não volta a fazer reunião mais presencial. O que que vocês acham? Foi necessário uma pandemia para que o formato da sala de aula viesse a mudar. E a gente ainda está enfrentando desafios, que é esses que nós estamos apresentando aqui, dessa falta de autonomia, né, que precisa ser desenvolvida. Então, são muitos pontos. O que mais que vocês Professora, têm a falar? Oi, fala, Jorge. eu acho que eu já comentei isso aqui, é sobre aquela ideia realmente que eu vejo de que os alunos eles não sabem a importância realmente da escola, da educação, eles não conhecem, eles não veem a escola como se, tipo assim, esse espaço aqui é meu, é nosso, Sim, sabe? Eles não veem, eles sempre quando fala a escola, né, uma minoria gosta do ambiente, mas assim, a grande maioria, esmagadoramente a maioria, né, tem essa relação com a escola de repulsa mesmo, de né, de obrigatoriedade. obrigatoriedade. A escola, ela não trabalha esse papel de acolhimento, ela não trabalha esse papel de, de, de ambientalização mesmo, da ideia de ser integrante ali da escola, daquele ambiente. É, é verdade. Isso é coisa que a gente precisa levantar e sair da zona de conforto e tentar produzir mudança mesmo. São questões para a linguística aplicada. Exatamente. Gente, agora uma coisa que eu quero falar para vocês com relação ao inglês, para desenvolvimento do inglês, é com relação ao listening. Tem que ouvir, tem que haver imersão. Tem que haver imersão e tem que haver estudo, porque muita gente vai para os Estados Unidos trabalhar e volta sem falar inglês. Já observaram isso? Então é necessário que haja essa imersão, mas que haja um compromisso de construir conhecimento também. Então, vocês que são alunos, que têm essa dimensão, eu digo para vocês, se vocês querem falar inglês, né? Se vocês querem destravar o inglês, imerge, assiste o filme com legenda em inglês, escutem podcasts, não sei, entra no carro, entra em qualquer lugar, tá com fone de ouvido, coloca algo em inglês. Pensa que vocês estão morando nos Estados Unidos, que não tem português, porque a imersão, o ouvir, constrói conhecimento, constrói fluência. É necessário que a gente escute muito, é necessário que haja essa imersão. Então, escutem bastante, leiam em voz alta. Eu, assim, tem uma aluna minha na sexta-feira que eu coloco muito eles para ler em voz alta. E aí, na sexta-feira, gente, não aparece ninguém na minha aula de sexta-feira, eu vou falar. Só aparece uma aluna. Ela falou, professora, eu tô gostando da sua aula, porque você me coloca para falar. E aí, como não tem ninguém, ela fica bem à vontade, sabe? E o ler em voz alta destrava nosso aparelho fonador, que não está acostumado com os fonemas da língua inglesa. Então, ler em voz alta ajuda. Então, Professora, oi, Jorge. eu de novo. Isso é muito real, porque quando eu comecei a fazer o curso, né, eu percebi, e até mesmo a teacher, ela foi falando, né, sobre essa questão do fonológico do English, e é totalmente diferente. O movimento da Sim, língua, da boca, de tudo é diferente. São, né, sons diferentes, né? E existem, principalmente ali que as pessoas têm muita dificuldade com R, com L, com TH, né? Com essas letras ali na pronúncia, justamente porque nós não temos ela no português. exatamente. E o inglês ele é uma língua plosiva. E nós, na língua portuguesa, não. Nós temos as oclusivas, mas não é nesse sentido de explosão que o inglês tem. Qual que é a característica da língua portuguesa? A gente coloca vogal. A nossa língua ela é consoante e vogal. Consoante e vogal, né? Se a gente for pegar a estrutura fonológica da língua portuguesa. Então, por exemplo, você, Jorge, Letícia, percebam, é sempre uma consoante e uma vogal. A gente não tem aquele monte de consoante. O português é uma língua muito desenvolvida, né? Então, a gente não fala advogado, a gente fala
advogado. E aí isso nos atrapalha no inglês, né? Porque daí a gente coloca o E, por exemplo, os verbos que terminam com ED, né? Aí é stopped, played. Aí a gente fala played, stopped, né? Então a gente tende a colocar essa vogalzinha. A gente não fala teacher, pike, a gente fala pike. Então, assim, são características muito peculiares e que a gente só vai construir ouvindo muito e falando mesmo, né? Então, é isso. Cantar em inglês é massa, é muito massa. Mas ler, eu acredito que produz mais fluência. Por quê? Porque na canção, às vezes, a gente é poético, né? Às vezes a gente coloca a tônica em outro lugar para dar o ritmo, né? Então, tem isso também. Então, se eu posso deixar uma dica para vocês, para destravar o inglês de vocês, é escutar muito e ler em voz alta. Eu acho que é fundamental. E acho que por hoje é só, gente. Vocês têm alguma dúvida com relação aos métodos? Eu preciso deixar esse texto, porque esse texto é o que vai alicerçar a construção do último trabalho de vocês. Esse e o de gênero, só que o de gênero nós só vamos trabalhar depois do seminário, que começa na semana que vem. Ok? Outra coisa, com relação ao seminário, gente, tentem organizar a apresentação de vocês, daí vai apresentar 2 grupos na semana que vem e 2 na outra, em 30 minutos. Tá? Vamos trabalhar esse tempinho aí para não ficar muito cansativo. Professora, sobre as avaliações, 2 coisas. Podemos seguir o seminário no modelo do anterior ou você gostaria de ter algo mais assim elaborado? Não, pode ser no modelo do anterior. Sobre a última avaliação, eu queria ver com você se você poderia disponibilizar pelo menos 15 dias antes da entrega da avaliação, pensando como é um trabalho grande, o horário das nossas aulas, né? Como assim o horário das nossas aulas? Porque ao invés de nós termos, né, a aula, aí você liberaria para que no horário Isso. nós... Vai ser, deixa eu até... eu vou colocar lá no cigarro, coloca essa semana, Jorge, mas vai ser assim, ó, vai ser... que eu vou Você já tem uma data, mais ou Já. menos, de quando vai ser? Só para eu me organizar, que por eu pretendo gentileza. disponibilizar para vocês produzirem dia 2 de Até dia dezembro. 2. Isso, dia 2 até dia 2. Essa semana eu devo lançar a avaliação lá e explico certinho o que vocês têm que fazer. O seminário eu coloquei hoje. O que vocês precisam fazer. Certo. Então, Mas aí eu já no dia estruturo. 25, por exemplo, nós poderíamos não ter aula no dia 25 e no dia 2 também não, que é o último prazo. Aí nós teríamos aí esse prazo de uma semana para iniciar a escrita. É claro que eu, particularmente, eu acho que ninguém escreve do nada. Nós precisamos de ler também, né? Olha, poderia ser, só que tem uma coisa, gente, eu preciso trabalhar com vocês mais um texto. Só se eu fizer o seguinte, que é o texto dos gêneros textuais, conteúdo dos gêneros textuais. O que a gente pode fazer? Eu posso gravar uma aula dos gêneros textuais e disponibilizo na plataforma e a gente não teria aula síncrona dia 25 e dia 2. Certo, por mim, perfeito. E aí já estaria encerrando nossas atividades. Aí dia 9 seria nosso último dia, e aí fica para eu ver se vai ficar alguém de recuperação aí essa semana, né? Pode ser? Todo mundo está de acordo? Pode ser. Então tá, dia 11, dia 18, semana que vem, seminário. Dia 25, eu vou disponibilizar uma aula gravada, não teríamos aula síncrona, e vocês produzem, então, o texto, que não vai ser mais um artigo, vai ser uma atividade. Aí, essa semana eu coloco no cigarro, estrutura essa atividade para vocês, tá bom? Tá bom, professora, obrigado. Então tá. Então, boa noite, gente. Até a semana que vem com os nossos seminários. Bye, bye. Bye, bye.